Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição para você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. Você viu o negócio do Exército Militar lá? A nota. Ele lançou o relatório de 60 páginas que eu não tive a menor coragem de abrir para ver. Eu falar, mano, deve ser um juridiquês, um monte de coisa ali. Vai demorar horas para entender essa porra e eu só não tenho. Não tô com saco. Vamos deixar alguém fazer esse trabalho e eu vejo o que ele falou, né? Mas assim, é aquilo, Monarca, assim, essa história, ela tem um começo. Então, quer dizer, lá em 2014, na eleição Dilma e Aécio, essa conversa já estava lá. Tanto é que o Aécio pediu para analisar a urna e tal, não sei o que. Então, assim, esse é um papo antigo já. Aqui no Brasil. E o que isso significa, por ser antigo, assim, na sua opinião? Por que é um papo que não some, não vai embora? Eu acho que é um papo que não some porque tem sempre alguém requentando esse papo, Mas né? por quê? Então... Por que será que sempre aparece esse papo? Por que a gente não coloca um fechamento nele? Por que a sociedade parece não conseguir confiar nas urnas? Não, porque teorias conspiratórias, elas se retroalimentam, toda hora elas voltam, né? Elas se travessam de outra coisa, vem, vai. É um assunto que não morre porque as pessoas não deixam morrer. Assim, é um troço, é uma urna eletrônica, é um sistema, certo? Aí você fala, existe sistema perfeito? Não existe sistema perfeito. Pode ter algum problema lá nessa urna eletrônica e tal. Pode ter algum problema. Mas que tipo de problema? Esse problema pode levar a fraude, a você, sei lá, contar mais voto para um candidato do que para outro. Bom, o Exército diz que sim, que pode haver esse problema. Não, o que ele falou é que pode haver algum tipo de problema. O que ele falou é que ele não falou que pode haver esse problema especificamente. Não, tudo bem, mas então ele falou assim, que tem problema. Que óbvio, mas você pode falar isso para qualquer coisa, né? Qualquer coisa é mas vulnerável. Mas quando essa coisa é responsável por decidir quem é presidente, talvez ela seja coisa que a gente tenha que diminuir as vulnerabilidades. Por exemplo, o Exército falar que tem várias, eu você acho fica que perguntando para o seu banco se é possível alguém entrar lá e pegar o seu dinheiro? Não, né? Mas é possível. Sim, acontece às vezes. Acontece às vezes, inclusive. Só que ele entendeu? tem uma proteção. Só que você não fica perguntando isso, porque você sabe que isso é muito raro de acontecer, mas até já aconteceu com uma ou outra pessoa. Sim. Então, quer dizer, nenhum sistema é perfeito. Então, existe algum risco dessa urna eletrônica poder ser invadida e sei lá o quê? Existe e tal. Mas por que a gente, então, deve... ficar voltando nesse assunto toda hora. Então, quer dizer, qual que é a consequência? O que essas pessoas esperam dessa urna? Elas esperam a perfeição, que não existe? Não. Elas querem o quê, então? Voto impresso, aquele troço de você Eu acho que seria legal o voto impresso. Sai um canhotinho, enfia lá dentro de um negócio. Por que não? Eu acho que seria ótimo. Tudo bem, que seja, entendeu? Mas assim... Mas por que eles lutaram tanto contra essa ideia, entendeu? Isso é uma ideia que eu acho ultra sensata, porque... é só uma segurança a mais. A gente sabe que tem falhas. Vamos mitigar isso. Se a gente sabe como, se a gente tem uma maneira fácil de fazer isso, para ter um jeito de contar. Então, eu acho que o problema é que, primeiro, não é fácil. Eu acho que é fácil. Ele pega e emite a urna, você põe na urna e acabou. Não tudo bem. A ideia é fácil. Executar essa ideia talvez não seja tão simples. Eu não sei. Você constrói as urnas que fazem isso, coloca nos lugares. Foi como eles fizeram. Eu acho que aí você... Então, isso, tudo bem. Mas daí a gente partir do princípio que isso aí vai evitar uma possível fraude, coisa e tal. Diminui a chance. É tipo um cinto de segurança, né? Então, não sei, sabe? Sinceramente, eu não sei qual que é a ligação entre uma coisa e outra. Então, assim, se você tiver um jeito de você contar o voto no papelzinho, significa que você diminui a chance de ter mais voto para um candidato ou outro, porque lá no meio do sistema a coisa foi fraudada. Então, vamos supor que a gente tivesse voto impresso mesmo, já nessa eleição, e aí aparecesse esse questionamento que apareceu. Teve lugar que teve 100% dos votos pro Lula. E aí os caras ficaram doidos aí, né? Mais uma teoria conspiratória. Então imagina que você vai ter lá 100 canhotinhos. Aconteceu mesmo isso. Sim, agora, mas a teoria é que é por causa de fraude. Exatamente. Né? Não necessariamente é por causa de fraude. Então aí você encontra lá, no box lá cheio de papelzinho, canhotinho, todos os votos pro Lula.
Aí a galera ia ter mais uma confiança, né? Eu acho. Porque ó, uma coisa... Não, Monark, lógico que não. Eles iam olhar o papelzinho e falar assim, não é possível, não é preciso fazer outra coisa. Eles iam querer outra coisa, põe um negócio, mira laser. Cara, não tem fim isso aí. O legal do papel ser impresso é o seguinte, porque você vai votar, aí se o software estiver corrompido dentro da máquina e sair o papel com o nome do candidato que você não votou, você vai ter como provar que tá alguma coisa errada com a máquina. Se ele estiver corrompido a esse ponto. Sim. A ponto de você votar num candidato e sair outro. Exato. E impede de você ter um software lá onde a galera tá votando, só que ele calcula pro outro cara. Porque ele dá uma comprovação física na hora, que o seu voto vale exatamente... Se você deixa só no software, para mim, a gente tá sem segurança. Não, eu só quero saber como é que você sabe que o papel... O fato de o troço cuspir um papel... Ele vai cuspir o papel mais certo do que a invasão hacker e o bug que o cara enfiou lá dentro. Porque o papel você vai ver, Tudo vai bem, estar mas escrito. ele pode fazer o papel cuspir o que ele quer também, né? Então, mas se você tiver o seu papel que cuspiu e você viu que era o cara que você votou... Você não pode levar o papel. Então, mas exatamente, aí você deixa ele na urna. Ele entra lá sozinho na urna. Sim, você pega, vê que você votou no cara que você viu, ó, o nome do cara que eu votei, Lula, por exemplo, tá aqui, aí você viu. Não pega o papel. Então, mas eu acho que pode você... Fica uma parede de vidro. No caso você vai ver quem você votou no papel, entendeu? Sim. E aí, quando você viu, você conferiu, ó, existe uma prova física de que eu votei nesse cara nesse momento e ela tá guardada na urna, entendeu? E aí, se a urna tiver hackeada e ela digitalmente produzir um resultado diferente, você tem o analógico, você tem o papel para ir lá e conferir. Tá batendo? Se tiver batendo, então... Aí para você ter fraudado, teria que ser algo bem mais difícil, que você teria que ir na urna física, abrir ela, tirar os votos do teu cara, colocar, entendeu? Tudo certinho. Por exemplo. Mas aí já complica bem mais. Então, para mim, isso é uma medida simples de fazer, que ia ajudar muito na credibilidade. Porque a verdade é, muitos brasileiros não acreditam nas urnas. É um pensamento de uma vasta quantidade de pessoas. Mas porque isso foi uma coisa que foi alimentada, né? Mas é porque tem brechas mesmo. Eu não consigo confiar numa parada só digital, assim. Eu acho que se você hackeia o software, é em larga escala e sem provas, tá ligado? Monark, ninguém questiona banco digital, é a mesma coisa, entendeu? Você é um cara tecnológico, você gosta disso. Cara, sim, mas eu não tô questionando, eu acho que pode continuar com a urna. Só que o banco digital também tem várias coisas, ele imprime vários recibos para você também, entendeu? Eu tô falando, do jeito que tá a segurança das urnas é porca, na minha opinião, ela não é bem feita. E eu acho que tem sistemas que são simples, que já foram sugeridos várias vezes, que fazem sentido de ser implementados e não são implementados. E aí isso acende um alerta na minha cabeça de desconfiança. Sim, por que eles não querem implementar? Porque se é um negócio que, obviamente, vai dar mais segurança para a gente e vai resolver um problema deles, que é a desconfiança perante a população do sistema eleitoral. É um negócio de ganha-ganha. Eles ganham, a gente ganha, todo mundo ganha. Mas essa resistência, e aí depois fala que você está proibido de questionar se as urnas são boas ou não. E aí começa a censurar uma galera. Inclusive, eu fui censurado, tá ligado? Não parece, tipo... Sabe aquele cara que não tem culpa no cartório, não faz nada, não fica com medo? O cara que tem culpa no cartório é o cara que age dessa forma, começar a censurar todo mundo, não querer colocar resguardos na urna. Então, peraí, mas aí a gente já vai voltar naquilo que eu falei no começo. Então, assim, a situação não é de normalidade. Você está agindo, você está analisando a situação como se a gente estivesse vivendo uma situação de absoluta normalidade e tem um agente aqui que está tumultuando a coisa. Mas não é isso que está acontecendo, né? Por isso que eu estou falando que essa coisa vem lá de trás. Então, assim, essa desconfiança para com a urna, ela é uma coisa que é alimentada. Ela foi alimentada ao longo do tempo. Sim. A gente não desconfia de coisa muito menos... É o que eu estou falando. Coisa muito menos segura, a gente não está nem aí para esse negócio. Então, assim... A urna decide o futuro do país, né? É muito importante a urna. A urna decide o futuro do país, mas o celular com a câmera aqui, ou com um troço que fica ouvindo o que eu falo, também decide a minha vida pessoal, por exemplo. Sim, eu pessoalmente me preocupo pra caralho com isso, entendeu? Pois é, mas a gente usa, entende? A gente, né, se puder... Né, mas se você puder colocar alguma coisa no seu celular para proteger essa segurança, você não vai fazer? Sim, mas aí é que tá. Então, quer dizer, ao longo do tempo, várias entidades e pessoas e políticos e tal
quiseram lá ver se tinha possibilidade da urna ser fraudável. E aí todos os resultados que vêm dizem, não tem, a gente não enxergou nada aqui que fosse, né, indício de fraude. Mas as pessoas não se convencem disso. É porque é difícil, o sistema não está credibilizado, entendeu? Ele não está credibilizado porque as próprias descredibilização foi plantada no sistema. Desculpa, eu discordo de você. Não tem problema você discordar de mim, eu só estou dizendo o que acontece. Não. Se ninguém tivesse falado nada, Monark, se ninguém tivesse falado nada desde 2014, ninguém estaria nem aí. Mas a mesma coisa a vacina. Coisa porque elas percebem que tem algo errado no sistema. Não é nada disso. Você acha o nosso sistema bom? Não, a questão não é se o sistema é bom ou não. A questão é que existe um sistema e nenhum sistema é 100% perfeito. Não, tudo bem, uma hora ou outra ele pode ter um problema. Agora, daí a gente achar que os caras... E assim, estou dizendo porque assim... E eu não estou dizendo isso porque eu acho que o troço é infraudável. Não é isso. Eu só estou dizendo que o nível de desconfiança que existe em relação às urnas, ele é um nível plantado. Tá, não é normal isso. Eu acho que é normal. Não é normal, do mesmo jeito que as pessoas enchem a cartela de vacina a vida inteira, e aí há 2 anos atrás as pessoas não queriam tomar vacina. Eu acho normal a gente se preocupar com as urnas que decidem o futuro do país, cara. Não é anormal isso. Como que é anormal isso? Como que isso é algo... eu não sei se isso... Primeiro que eu não sei se isso decide o futuro do país. Decide o presidente. Pronto. Decidiu o presidente, decide tudo. Decide todos os políticos. Então, decide o futuro do país, pô. Não decide o futuro do país. Isso decide quem é o presidente, quem são os deputados, quem são os senadores, quem são os vereadores e essa camarilha toda. Decide muito do futuro do país, então. Em alguma medida, isso decide o futuro do país, em alguma medida. Sim, é o que eu tô Agora, aumentando. isso decide, por exemplo, o fato da gente ter votado 4 mandatos no Tiririca? Não, tá. A gente vota errado também. Então pronto, a gente tem começa vários por aí. problemas, Então começa por aí. A gente sequer vota certo. A gente sequer tem políticos lá, em sua grande maioria, preparados para fazer o que eles estão fazendo lá. Então, que preocupação é essa que a gente tem de saber se o político que eu estou colocando lá é o que eu escolhi ou não? É tudo a mesma porcaria. Já começa por aí. Mas, Paulo, peraí. É que, tipo, não pode ser absurdo argumentar que é importante as urnas. Não, eu não estou dizendo que é importante argumentar. O que eu estou dizendo, vou repetir, é que a desconfiança que existe hoje em torno das urnas, ela foi plantada. Ela é, digamos assim, ela é acima do que deveria. Mas não tem motivos, então, pra gente desconfiar das urnas? Bom, até agora, segundo os caras que vão lá e olham e tal, e fica lá fazendo o teste na urna, não tem. Não, o Exército disse exatamente o oposto. Ele falou que tem várias formas de... Não, ele não disse isso. O que ele disse, então? Ele disse o seguinte, ele fez aquela afirmação... Bom, eu não li. Nem disse que tem, nem disse que não tem. Eu não li o negócio todo. Então, pra mim, é difícil dizer o que tá lá. O que eles disseram... Eles lançaram uma nota... Depois, subsequente... É só olhar aí, Coca, procura a nota dos caras aí e mostra. Isso. É aquela negócio que o Bolsonaro fez com a cloroquina. Não disse que não tem comprovação científica, nem disse que tem comprovação científica. Então, nem disse que tem, nem disse que não tem. Malandro, você pode falar isso de tudo. Não, eu sei, mas o que eles falaram é que eles detectaram fraquezas no sistema. Não, o que eles falaram é que o sistema pode ser melhorado. O que eles falaram é que o sistema... É claro. Então, eles falaram assim, a gente não encontrou indício de fraude. No entanto, também não dá para dizer que não dá para fraudar. Eles também não foram impedidos de olhar os códigos? Não. Desde o ano passado, tá tudo lá aberto para os caras olharem. Os códigos? Porque foi... Bom, vamos ler lá. Claro, você fica se alimentando no Twitter com esses malucos bolsonaristas. Não, eu assisto tudo, mano. Eu vejo mídia mainstream, eu vejo um monte de gente. Eu não fico só vendo uma bolha só. Mas o código-fonte está aberto desde o ano passado. Desde 2021. Eu tenho dificuldade porque, bom, sei lá. Tem muita gente que nem quer discutir o assunto urna, entendeu? Como se não fosse uma questão. Não, eu não acho que não tem que discutir. Mas eu vou repetir pela 3ª vez. O nível de desconfiança que existe, ele não é normal. Mas por que você diz que não é normal? Porque ele foi plantado. Mas é que quando você fala que ele foi plantado... Cara, o Bolsonaro ganhou a eleição... Era como se não tivesse nenhum motivo pra gente desconfiar das o Bolsonaro urnas, ganhou a eleição... Assim. O Bolsonaro ganhou a eleição. No dia seguinte, ele falou, era pra eu ter ganhado no primeiro turno. Porra, velho, como assim?
Como assim? E aí eu entro nessa, eu falo, pô, olha, de fato, como ele ficou. Ele ficou falando isso 4 anos, Monark. Não, tudo bem. O cara ganhou a eleição. Olha aí, diz que o seu relatório não exclui a possibilidade de fraude. Não é, eu quero ver a nota dos caras. Tem a nota aí? Vamos ver a nota aí. Nota oficial. Tribunal Superior Eleitoral recebeu... Ué, caralho. Com satisfação, blá, blá, blá. Isso não é a nota. Não, isso é do Alexandre de Moraes, pô. Não tem a nota aí. A nota tá no Twitter. Entendeu? É no Twitter que eles meteram. Eles meteram no Twitter? Não vi. A nota deles é no Twitter. Eles mandam o relatório. Aí, o povo que tá na rua aí... Cobra, porque falou ele queria evidência de fraude. Aí eles vão lá e botam uma nota lá pra plantar o estímulo contraditório. E aí o pessoal, tá vendo? Sim, Mas sim. a conclusão do relatório é: não encontramos fraude ou indício de fraude na urna. Ponto. Essa é a conclusão do relatório. A conclusão é essa, tá lá. Isso eu vi, um monte de gente falando e tal. Também não li aquela porcaria. Mas essa é a conclusão. Aí é aquele negócio. Não encontramos indício de fraude e tal. Mas também não dá pra dizer que não dá pra fraudar. Entendi. É isso que eles falaram. Sim. Cara, tá bom, mas... Entende? Assim... então assim... É que sabe o que gera essa desconfiança maior? É as atitudes do judiciário, entendeu? Quando ele começa a censurar todo mundo... Por que você não desconfia do Bolsonaro que ganhou a eleição e no dia seguinte falou Bolsonaro. que... Não, você não desconfia. O que eu não desconfio dele? Eu acabei de falar aqui. O cara ganhou a eleição. No dia seguinte ele tava dizendo que devia ter ganhado no primeiro turno. E aí ele passou 4 anos falando isso. Mas eu não posso desconfiar do Bolsonaro e das urnas ao mesmo tempo? Sim, se você tivesse se você tivesse a mesma energia para criticar o Bolsonaro que você tem para criticar o judiciário, aí eu concordaria com você. Mas você Bolsonaro não tem. Infinitamente. Não. Você não... Eu chamei ele de burro na frente do filho dele. Não é burro, isso não é burrice. O cara fala assim, era pra eu ter ganhado no primeiro turno, não é burrice. Que eu não critico, eu já critiquei pra caralho. Tudo bem, mas você tá dizendo aqui, eu chamei ele de burro. Tá bom. Mas então, eu também chamo ele de burro. Meu trabalho não é ficar sendo inimigo do Bolsonaro. Do mesmo jeito que seu trabalho não deveria ser inimigo do judiciário. Eu não sou inimigo do judiciário. Eu sou inimigo... agora é seu inimigo. Eles são meu inimigo. Inimigo do povo, inclusive. E é por isso que eu falo, tipo, o Bolsonaro pode ser um merda e pode ter seus defeitos, mas ele não está fazendo nada institucional para diminuir a liberdade de expressão no momento. E o STF está em ponto de censura, de maneira ilegal, entendeu? Eu só quero saber, Monark. A gente tem uma pandemia, ou a gente tem uma crise, um furacão acontecendo no judiciário, e aí tem um terremoto 2.3 ali no Bolsonaro. Pois é, então. É aí que tá. Você consegue enxergar um problema menor no presidente que foi eleito, aumentar a desconfiança que existe na urna, tendo ele sido eleito, e passar 4 anos falando isso. Aliás, na urna também, entendeu? E várias vezes ele falar isso e falar assim, olha, se a gente não ganhar no primeiro turno, é fraude. Ele falou isso várias vezes, publicamente. E se ele realmente acreditar que as urnas são... Não interessa o que ele acredita, Monark. Não? Ele é o presidente do país. É lógico que não. Ele tem uma função institucional. Não é o papel dele ficar indo na internet ou ir na motociata, o caramba 4, para ficar colocando desconfiança na urna que o elegeu. É que, tipo, a urna, pra mim, ela é falha e os caras querem... Tudo bem, ele então... Fala assim, não fala da urna, não fala da urna, não fala da urna. Não, mas, Monark, é o que eu tô falando. Então, assim, por isso que eu tô falando, vou voltar lá no comecinho. É que o Bolsonaro, pra mim, ele já perdeu, entendeu? Tudo bem. Ele já não é mais presidente. Quer dizer, ele é presidente ainda até o dia 31 lá, blá, blá, blá. Mas ele perdeu. Mas o problema não começou agora. O Lula vai subir a rampa. O Lula vai ser o nosso presidente mas daqui a 4 anos. o problema não começou agora. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.